pessoal! Dando continuidade ao tema biomarcadores, hoje vamos falar de alguns grupos e suas aplicações. Existem biomarcadores que têm uma origem bastante específica, ou porque são produzidos por um número restrito de organismos, ou porque foram produzidos durante um período específico do tempo geológico da Terra. Um exemplo disso é o tetrametilglicosano, produzido pelo grupo das arqueias apenas durante os eventos anóxicos que ocorreram durante o Cretáceo. Outro exemplo são as alquenonas, que, embora tenham diversas aplicações como biomarcadores, são produzidos apenas por duas espécies de coccolithoforídeos. Por outro lado, há biomarcadores que são produzidos por vários grupos ou por grandes grupos de organismos. Um exemplo disso são os enelcanos de cadeia longa, ou seja, enelcanos com 27, 29, 31 e 33 carbonos na sua composição. Esses compostos são oriundos das ceras cuticulares de plantas terrestres. Em função disso, eles são encontrados em diversos grupos de plantas, como árvores, arbustos, juncos e gramíneas. Outro exemplo é o fitano. O fitano é oriundo da degradação do fitol, que por sua vez tem como origem a clorofila, ou seja, um pigmento fotossintetizante encontrado em muitos organismos, tanto plantas como algas, como cianobactérias. Agora, vamos falar de alguns biomarcadores e suas aplicações. Eu não poderia começar com outro composto que não fossem as porfirinas. Isso porque as porfirinas, elas remetem à origem da geoquímica orgânica. Na década de 1930, ainda havia muitas dúvidas sobre a origem do petróleo. Algumas linhas acreditavam que ele tinha origem abiótica, e as teorias sobre uma produção de origem biológica ainda eram muito controversas. Mas aí o pesquisador Alfred Traves encontrou metaloporfirinas em amostras de petróleo e ligou a sua presença ali à origem biológica do petróleo. Por causa disso, ele ficou conhecido como o pai da geoquímica orgânica. As porfirinas são usadas até hoje como biomarcadores, e elas são muito importantes para estudos do ciclo do nitrogênio. Isso porque a assinatura isotópica do nitrogênio nesses compostos pode ser usado para identificar distintas fontes de nitrogênio para os organismos. Um exemplo de sua aplicação é estimar a contribuição de cianobactérias para a matéria orgânica sedimentar. Outro grupo importante de biomarcadores são os enelcanos de cadeia longa. Esses compostos estão presentes nas ceras epicuticulares de plantas terrestres. E em função do metabolismo das plantas, se é o metabolismo C3 ou o metabolismo C4, a proporção entre os enelcanos de cadeia longa produzidas por esses organismos muda. Isso ocorre de que forma? Planta C3 tem maior abundância de enelcanos com 29 carbonos que planta C4. Planta C4, por sua vez, tem uma abundância maior de enelcanos com 31 carbonos em sua composição. Mas por que dessa diferença? Essa diferença ocorre porque plantas de metabolismo C4 geralmente ocorrem em lugares mais secos, em lugares mais áridos. Elas são gramíneas, arbustos ou juncos encontrados nessas regiões. Para se proteger disso, elas têm nas suas ceras cuticulares enelcanos com cadeias carbônicas maiores. Isso porque a presença de enelcanos com cadeias mais longas ajuda a proteger contra a desidratação. Dessa forma, o uso dos enelcanos de cadeia longa como biomarcadores são bastante úteis em estudos sobre vegetação, sobre diferenciação de matéria orgânica gerada por planta C3 e planta C4 e também sobre o regime de chuvas de uma determinada região. O terceiro grupo de biomarcadores que vamos falar são as alquenonas. As alquenonas podem ser usadas para determinar a temperatura superficial da água do mar em períodos passados, a salinidade, a pressão parcial do dióxido de carbono na água e a produtividade algal. Vamos falar aqui sobre o uso das alquenonas como proxy para determinar a temperatura superficial da água do mar. O número de duplas ligações em alquenonas de 37 carbonos varia em função da temperatura aonde a alga que produz a alquenona cresce. Em temperaturas menores, há um aumento na ocorrência de alquenonas com 3 e até 4 duplas ligações na sua composição, enquanto que em águas de temperaturas maiores diminui a ocorrência de 3 ou 4 duplas ligações nas alquenonas de 37 carbonos. A partir da concentração de alquenonas com
2 duplas ligações e alquenonas com 3 duplas ligações, é calculado o índice UK37. E a partir desse índice, é possível fazer um outro cálculo para se determinar a temperatura superficial da água do mar em tempos passados. Esse proxy é bastante útil, visto que a gente só tem medidas feitas com termômetros de temperatura superficial da água do mar das últimas centenas de anos. Além dos 3 grupos de biomarcadores citados aqui, existe uma infinidade de outros compostos ou grupos de compostos que podem ser utilizados em estudos geoquímicos. Ao longo da evolução da disciplina, e conforme os tópicos forem avançando, outros biomarcadores serão apresentados para vocês. Bom, pessoal, por enquanto era isso e até o próximo vídeo.